Fala, seus losers, winners, amantes da página mais informativa e zoeira do Brasil, do mundo e muito mais. Estamos de volta para mais um podcast dos Footlosers. O segundo episódio de muitos, não sei, esperamos que sim. Hoje nós temos diversas pautas para falar, tem a final do Paulista, comentar sobre o jogo, São Paulo e Palmeiras, 0-0 na ida, domingo tem o jogo de volta. Temos também Libertadores, Benzema voltando a ser convocado para a seleção francesa, reta final das grandes ligas europeias. E comigo temos os três grandes homens, João, Léo e Bruno. Então, para começar, boa noite, João. Boa noite, rapaziada. Começamos aqui o nosso segundo episódio e vamos com tudo. Boa noite, Léo Rocha. Boa noite, meu amigo. Ouçam o barulho da sexta-feira. Contemplem. Sexta-feira 1. Pode cerveja zero no podcast? Será que cerveja zero é cerveja fake? Não sei, questionamentos. Boa noite a todos. Daí fica o primeiro questionamento do nosso podcast. Então, vamos lá. Diversas pautas, vamos começar pela mais recente, São Paulo e Palmeiras, 0-0 jogo de ida da final do Paulistão. E, bom, foi um jogo pegado, um jogo muito estudado de ambas as partes. As duas equipes já classificadas na Libertadores, então conseguiram focar literalmente só no Campeonato Paulista para esse exato momento. Foi um jogo com muitas faltas, porém poucos cartões, um para cada lado, Rony e Miranda. O Gabriel Sara teve a melhor chance do São Paulo no chute de fora, a mesma coisa do Veiga pelo Palmeiras. Jogo amarrado. Mano, eu acho que o resultado não foi justo, porque, tipo, eu não assisti o jogo em si, porque eu tava vendo o jogo do meu time, mas só deu São Paulo nos melhores momentos, e, tipo, a maioria dos meus amigos que eu tenho conhecido falaram que o jogo, mano, foi muito mais... Como falando, não sei se é a palavra certa, mas foi muito mais provável que o São Paulo ganhar do que o próprio Palmeiras. Tanto que teve uma bola na trave, não foi? Teve aí que todo mundo... Essa do Gabriel Sara. Eu acho que o jogo de volta, por ser no Morumbi, talvez o Tricolor saia dessa seca. Mas eu espero que não. Espero que sim ao mesmo tempo, porque são meus dois rivais jogando contra o outro, então, né? Tem até uma parte da torcida do Corinthians que fala que a obrigação moral não necessariamente torcer para o São Paulo ganhar, mas para o Palmeiras perder. Até porque senão provavelmente o Palmeiras vai usar de argumento que o Corinthians entregou o título de bandeja pro maior rival. E bom, para evitar dor de cabeça, Leonardo Rocha, o que você acha do jogo? O que você acha a sua perspectiva para o jogo de volta no Morumbi? Bom, Léo, não imaginava que seria um 0-0. Eu achei que ia ter um jogo lá e cá, mas foi o que você falou, muito estudado. Quando a gente falou das possíveis finais do Paulistão, eu imaginava assim que o São Paulo ia conseguir estudar muito bem o Palmeiras, e foi o que aconteceu. Minhas expectativas para a final, eu vou falar para vocês. Para mim, o Paulistão 2021 vai ser igual a Libertadores 2018. Por quê? Libertadores 2018, Palmeiras estava no mesmo grupo que o Boca Juniors e teve a chance de eliminar o Boca Juniors. Não o fez. Chegou na semifinal e foi eliminado para o Boca Juniors. Na final, o Boca Juniors perdeu para o River Plate. Então o Paulistão de 2021 vai ser igual. Corinthians tinha a chance de eliminar o Palmeiras na fase de grupos, não fez, foi eliminado para o Palmeiras na semifinal. O campeão da bagaça vai ser alguém que não tem nada a ver com essa história, que é o São Paulo. Então o São Paulo de 2021 é o River Plate da Libertadores de 2018. Brincadeiras à parte, o que eu acho do jogo? O São Paulo entra muito mais tenso na partida. Por quê? Faz tempo que não levanta uma taça. Então essa pressão em cima do Campeonato Paulista, ela é evidente. A própria comissão técnica do São Paulo já mostrou que prioriza o Paulista acima da Libertadores desse ano, até o Paulista acabar. Enfim, o Palmeiras, disputando essa final de agora, vai ser a quinta final que o Palmeiras disputa em poucos meses. Teve Libertadores, Copa do Brasil, as Supercopas respectivas desses campeonatos e agora o Paulista. Então assim, o Palmeiras já tá mais cascudo para finais do que o São Paulo. Eu acho que a gente vai ver o São Paulo um pouco mais tenso do que o Palmeiras. O Palmeiras, claro, não que vai menosprezar a competição. Vai jogar sério como a gente... E bem, como a gente sabe que o Palmeiras joga.
Mas eu acho que dá São Paulo. Se eu tivesse que arriscar um palpite, talvez 2-1 pro Tricolor. Tá aí a opinião do Léo. O que é curioso até do Choque Rei foi o jogo no Allianz. Já são agora os últimos dois. São Paulo havia vencido em pleno Allianz, agora é um empate. E no Morumbi é o Palmeiras que não perde para o São Paulo nos últimos 4 jogos. Então são, não vou dizer tabus, porque são os jogos recentes, mas tá aí tudo muito curioso para domingo no Morumbi o São Paulo encerrar seca e o Palmeiras conquistar o bi. Se a zica do São Paulo não vai interferir nisso aí, né? Porque o Tricolor Paulista tem uma zica pra ganhar título nos últimos anos e nunca vi, velho. Os dois jogadores que eram principais do elenco, que é o Daniel Alves e o... É Benítez o nome dele? Eu não sei como fala. Exato. Já apareceu que eles não vão jogar a final já. Então, mano, será que a zica não vai, sei lá, pender mais uma vez pro lado deles? Vale lembrar que em 2018, São Paulo, líder do Brasileiro, o melhor jogador até então, Everton Cardoso, machucou, São Paulo decaiu. A válvula de escape era o Rojas ficou 2 anos parado, São Paulo decaiu também. Na reta final do Brasileiro passado, o Luciano, que era o jogador mais importante, se machucou. Nessa, Daniel Alves, que talvez até seja cortado da seleção pela lesão, vinha jogando bem. O Benítez veio de 2 jogos espetaculares, também se machucou. Igor Vinícius e talvez, na teoria, Igor Gomes devem ser os substitutos, para evitar que a bruxa solta tire de novo um título de São Paulo. Tomara que não seja nada séria a lesão tanto do Daniel quanto do Benítez, são ótimos jogadores, e pra gente poder contar com o Daniel na seleção. Pra mim é o titular de hoje com a amarelinha. O que o São Paulo, a nota que o São Paulo soltou, entende que o Benítez teve um estiramento, a do Daniel Alves eu não me recordo ao certo. Tem expectativa dos dois jogarem, porém eu acho que é mais provável que se um dos dois for jogar, o Daniel Alves que jogue, porque o Benítez já tem um histórico grande de lesão, então pode acabar não conseguindo, de repente, uma volta precipitada do Benítez. O Luciano tende a jogar no domingo, o Éder também, pelo menos ser relacionado. Vamos ver se as lesões vão definir o campeão ou não. Mano, o Léo falou aí que acha que o Daniel é o titular pra vaga da seleção. Eu acho que no momento eu não vejo ele mais como titular por causa da idade, porque, tipo, tem aquele aspecto dele cansar, tipo, muitas vezes querendo ou não, fazendo um ataque na lateral e tudo mais. Eu não sei, mas acho que pela idade eu não vejo ele mais como titular da amarelinha. Vale lembrar também que nesse sistema de 4 defensores, o Daniel era meia no São Paulo. Agora que o Crespo implantou os 3 zagueiros, o Daniel Alves está jogando de ala direito. Porém, também vale lembrar, na última vez que ele vestiu a camiseta amarelinha, o Brasil foi campeão da Copa América, com o Daniel sendo um dos, se não o melhor jogador da Copa América. Só para constar, se meu amigo João quiser a palavra... Um jogo importantíssimo aí, onde a gente viu 2 equipes fortíssimas, candidatas para serem campeãs. Então, pro próximo jogo, fica essa desconfiança de quem poderá substituir e se o São Paulo vai aguentar, sem essas 2 peças fundamentais, segurar o Palmeiras, né? As 2 equipes jogaram bem, mas jogaram mais se defendendo do que atacando, né? Os ataques não foram efetivos, teve uma chance ou outra, mas nada de ser... Eu acho que prova a capacidade dos 2 treinadores de espelharem o esquema adversário e também de conseguirem estudar muito bem. Um técnico anulou o outro. Ficou esse jogo chato, porém ao mesmo tempo muito inteligente de se ver. Então esse podcast aqui está sendo gravado sexta-noite. Mas boa sorte a ambas as equipes. No próximo podcast já teremos o campeão do Campeonato Paulista. Também tem os outros estaduais. Até semana que vem tende a estar tudo resolvido. E já emendando São Paulo, Palmeiras, vamos falar agora, nossa próxima pauta, Libertadores dos clubes brasileiros. Como você avaliaria essa rodada e o panorama das equipes na Libertadores? Cara, sobre o Palmeiras, claro, foi com os times reservas e eu queria talvez destacar o Defensa. Que time enjoado, o Defensa. E eu gosto do Palmeiras já.
Quando foi em 2019 que o Defensa eliminou o São Paulo na Sul-Americana, ou na Libertadores, não me recordo. 2019? Foi em 2017. 2017. Rogério Ceni de técnico. A gente não imaginava que talvez o Defensa fosse figurar como uma pedra no sapato de brasileiros desse jeito. Mas o Palmeiras já tá classificado, então acho que não conta tanto essa derrota como sofrível. Os outros brasileiros, eu acho que o Fluminense se complicou um pouco, porque pega o River na última rodada, eu acho que ainda vai estar com os desfalques por conta do surto de Covid. E se o Barranquilla ganhar do Santa Fé, complica um pouco a vida do Fluminense, que vai jogar contra o River Plate no Monumental de Núñez. O Santos, putz, acho que já era, vai pra Sul-Americana. No grupo do Inter, que tá quase muito bem encaminhada a classificação, porque pega o Always Ready em casa, o Olímpia tem que parar com essa mania de querer falar que os times vão classificar só por causa da sua grandeza. O Olímpia, desde o começo da competição, falei que ia classificar junto com o Inter. No último podcast falei também, e assim, o Olímpia perdeu pro Inter e o Táchira meteu uma goleada de 7-2 no Always Ready. E aí vai ter essa briga do Olímpia com o Táchira, e eu não sei se o Olímpia consegue tirar um saldo de gols de 6 de diferença que tá atual. Então ele teria que aplicar uma goleada enorme no Deportivo Táchira. O São Paulo já tá classificado e eu acho que não consegue classificar em primeiro não. Até porque o Racing eu não sei se perde do Rentistas. O Flamengo, a gente destacou a defesa na última rodada. No último podcast, perdão. De novo, tomou 2 gols, conseguiu um empate. Mas tem que ficar muito alerta com essa defesa do Flamengo, que toma muitos gols. E pode complicar a vida do time em algum momento. E sobre o Atlético Mineiro, conseguiu a melhor campanha da vitória contra o Cerro Porteño. Acho que o Santos não classifica e o Fluminense sim, que são os times que ainda não estão definidos, certo? Então, meu amigo Bruno, queria que agora é a sua vez de comentar sobre os brasileiros na Libertadores. Então, a situação do Palmeiras atualmente, que foi a mesma coisa que o Léo falou, pra mim foi mais um teste, eles colocarem os reserva pra jogar. E querendo ou não, tipo, eles já estão classificados há algumas rodadas já da Libertadores, não precisava com, tipo, extrema precisência ganhar o jogo, sabe? Sobre o Inter, também acho que classifica pelo confronto que vai ter dentro de casa, a não ser que dê uma grande pipocada dentro do Beira-Rio, eu acho muito difícil. Sobre o Santos, eu achei que, tipo assim, se eles tivessem ganhado o jogo contra o The Strongest, dava pra classificar, mas com essa derrota praticamente a chance é 0, porque o Boca eu acho que é muito grande numa Libertadores, assim, e tudo mais. O Flu, eu acho que classifica, mas vai ser aquela classificação bem chorada. Ainda mais, tipo, pegando o River na última rodada. No grupo de São Paulo, pra mim, o Racing passa em primeiro. E o São Paulo vai em segundo, mas é aquela famosa frase. Quem quer ser campeão não tem que esperar resultado, não tem que esperar adversário. O que vier, vambora. E no grupo do Flamengo a mesma coisa, acho que o Flamengo passa e passa tranquilo. E o Galo já tá com a melhor campanha, também já tá classificado, então... Com uma opinião também parecida com a do Léo Rocha. Então agora é a vez de João. O que você tem a opinar sobre a Libertadores? Que os brasileiros, tirando o Santos, estão muito bem encaminhados. O Atlético ele vem impressionando assim, de uma tal forma, claro que montou um elenco para isso, né? Tá mostrando o para que veio, né, na Libertadores. E é um dos grandes favoritos, na minha opinião, entendeu? Mais ainda do que o Flamengo, que também é um super time, mas que a defesa vem pecando muito. É uma coisa bizarra, você fica impressionado, que parece que eles estão entregando o negócio. O Flamengo, ele tem um super time, mas o que falta ainda é um zagueiro ali, um xerife, pra jogar junto com o Rodrigo Caio, porque... E o Bruno Viana, aliás, Isso, o Bruno Viana foi contratado pra resolver isso e também mantém um nível baixo da defesa, né, João? Exatamente. O São Paulo vem bem, mas acho que passa em segundo. O Fluminense, eu acho que assim, não vai entregar. Eu acho que vence o próximo jogo. O Júnior não passa. Pra mim tá tranquilo e favorável a situação do Fluminense também. O River, porque tá ali com 9 pontos, se eu não me engano. E o Fluminense já vem atrás com 8. Passa Fluminense e River tranquilamente. Internacional vem bem. Já era de se esperar. O time tá redondinho, tá jogando bem. Vem fazendo o que a gente esperava dele. E o Palmeiras eu acho que assim, eu não sei.
O Palmeiras, por ser o atual campeão, pode ser que chegue longe, mas... Tá aí a opinião forte do João. Aliás, o Fluminense, quem briga pela classificação, pode até acabar como líder também do seu grupo. E aí vem a espera do sorteio, porque se o Fluminense passa em segundo, pode pegar um Palmeiras, um Atlético. Se passa em primeiro, pode pegar um São Paulo. Então o Fluminense também não tem vida fácil pro Fluminense, não tem vida fácil para ninguém na Libertadores. Léo... Duas coisas, chefe. Eu concordo com o Bruno de que não importa o adversário na Libertadores. Você pode falar que o time que você pegou é mais tranquilo, mas todo jogo na Libertadores é difícil. E eu acho sim que o Palmeiras é um dos favoritos para a competição e talvez o brasileiro possa chegar mais longe. Mas eu tenho uma pergunta a fazer a vocês, meus amigos. E também uma explicação. Para quem não entendeu muito bem a questão do Enzo Pérez como goleiro na Libertadores, eu vou tentar resumir rapidinho. Teve um surto de Covid no elenco do River Plate, se eu não me engano, com 25 jogadores contaminados. O River Plate tinha 32 jogadores inscritos na competição da Libertadores. 4 deles eram goleiros e os 4 foram contaminados. Ou seja, o River Plate não tinha goleiros para disputar a competição e jogadores dispostos a jogar, que poderiam jogar, seriam 10 jogadores. Ou seja, não tinha um elenco completo para formar a partida. Era permitido porque o mínimo é 7. Mas você vai iniciar com 10 já é um problemão. E aí o River Plate pediu a Conmebol: deixe que nós venhamos a inscrever mais goleiros, pelo menos um jovem, 2 jovens. A Conmebol não autorizou porque disse que deu respaldo ao River Plate antes para inscrever mais jogadores, que o limite é 50, e eles escreveram só 32, e também ofereceu a vacinação contra a Covid-19 para o elenco do River Plate, que foi recusado. Dito isso, a Conmebol falou: demos todas as oportunidades para vocês se prepararem contra isso, e vocês não quiseram, então a gente não vai ceder isso para vocês. Dito isso, o jogo aconteceu, o River Plate conseguiu ganhar, a figura do Enzo Pérez no gol vai marcar a história da Libertadores, mas eu queria perguntar para vocês: faltou tato a Conmebol mais uma vez, ou vocês acham que a decisão de não ceder esse direito ao River Plate foi justa? Como você disse, ela recomendou antes, o River não acatou. Então, assim, foi prejudicado, ela foi insistente e falou que não precisava. E aí se deu mal. A sorte que o River conseguiu ganhar e não levou tanto perigo assim com o Enzo Pérez no gol, né? Então, mas foi justo, entendeu? E eu não vejo dificuldade de entender isso no lado da Conmebol. Eu acho que é um pouco de cada lado, né? Acredito eu que faltou consciência aí do River de inscrever mais jogadores, não custava nada colocar a molecada mesmo, a base, mas eu acho que a Conmebol poderia ter permitido pelo menos a inscrição de um goleiro, mas também não acredito que dá para crucificar a Conmebol por causa disso. Então eu acho que cabe ao debate. Bruno, a palavra está com você. Eu tô contigo, hein, Léo? Mas eu concordo bastante com o que o João falou. Tipo, a Conmebol deu todas as formas do River se... Vamos falar. Tem uma prevenção sobre o que ia acontecer e mesmo assim eles decidiram não inscrever os jogadores, decidiram não tomar as previdências e tipo, acabou acontecendo. Então, pra mim, foi algo justo e o time deu sorte de ter pegado um adversário fraco. Bom, tá aí. Eu e o Léo temos uma opinião mais mureteira, vamos dizer assim. Os dois lados têm culpas, os dois lados também têm acertos. O Bruno e o João já prezam mais pelo lado do regulamento, que realmente a Conmebol deu prazo, o River não atendeu. Léo, gostaria de concluir alguma coisa? Sim, talvez não seja nem mureteiro, Léo, mas eu acho que faltou prevenção de um lado, até porque se os jogadores se contaminaram, a gente não sabe como se contaminaram. Mas um passou pro outro, alguém deve ter se descuidado, infelizmente, ninguém quer que isso aconteça. Mas, pô, pelo menos um goleiro, cara, um jovem, pro clube entrar com... Assim, vai ser noticiado mundialmente isso, que o River vai entrar com 10 em campo. Deixa os caras inscrever um goleiro, pelo menos. E o Enzo Pérez jogou no gol machucado. Exato, o Enzo Pérez ele não tava... Quando eu falei 10, o River jogou com 11. Mas porque o Enzo Pérez veio de lesão, ele não estava se em condições normais, o Enzo Pérez não seria nem relacionado para a partida. Então, pô, pelo menos um goleiro, cara, pra facilitar.
Não discordo. Eu acho que tudo bem. Pode ser que a Conmebol tenha sido um pouco inflexível? Talvez. Conmebol Sul-Americana. Corinthians já eliminado, cumpriu tabela, goleou o Huancayo sem nenhuma dificuldade. O Bahia... Bom, acredito que todos os times vêm bem. O Atlético Goianiense, que tinha o jogo da vida, o Jorginho até pediu demissão do clube, empatou, vai ficar tudo para a última rodada. Ceará também venceu o Bolívar, também está numa situação confortável. Gostaria de saber se vocês têm alguma coisa a opinar sobre os brasileiros na Sul-Americana, começando pelo meu amigo Léo Rocha. Você citou primeiro o Corinthians. Não se iludam com um 5-0 no Sport Huancayo, porque eu acho que se juntar os 4 do Fute Losers, a gente ganha do Huancayo com 11. Cara, como foi fácil pro Corinthians jogar esse jogo. E pro Corinthians jogar um jogo fácil, nas condições que está o adversário tem que ser muito fraco, muito inferior. Então não se iludam com essa vitória de 5-0. Poderia ser mais. Os outros brasileiros, Grêmio tá fazendo uma ótima campanha e figura como um dos favoritos ao time. Aliás, anunciou hoje a contratação do Douglas Costa, que para mim é o melhor jogador atuando em futebol brasileiro hoje. Então, Grêmio favorito para essa Sul-Americana, fiquem de olho. E o Bahia, queria que o Bahia classificasse, mas eu acho que vai ser difícil, hein? O Independente vai classificar, vai pegar o Guabirá, que não fez um gol nessa fase de grupos, e o Bahia enfrenta o City Torque, que é um time que acho que tá no mesmo nível ali. Então acho que infelizmente não vai dar pro Bahia. Já pro Ceará vai dar, claro, e o Atlético Paranaense também. Queria que o Goianiense classificasse também, mas eu não sei se o Libertad perde o Palestino também, cara. Osso. Acho que o grupo mais equilibrado é do Bragantino, que ele tá brigando pau a pau com o Emelec. Bragantino pega o Tolima e o Emelec o Tajeres. Vamos ficar na torcida aí pro Massa Bruta. Bruno, qual a sua opinião sobre os clubes brasileiros na Sul-Americana? Mano, sobre os brasileiros da Sul-Americana, eu concordo muito com o que o Léo falou sobre todos os brasileiros, mas eu queria... Sua vez, João, o que você tem a dizer sobre os brasileiros na Sul-Americana? Cara, assim como eu vejo o Atlético Mineiro grande favorito para conquistar a Libertadores, vem também falando sobre o Grêmio. O Grêmio vai longe nessa Sul-Americana, entendeu? Para mim é o brasileiro mais forte. Tanto com elenco, tem agora o Thiago Nunes começando um bom trabalho. Então, assim, para mim é o favorito. Agora, seria legal ver o Bragantino, cara, passando. Porque é o primeiro ano deles, né? É um time que aí tá crescendo, nesse novo formato de clube-empresa. Seria interessante ver o Bragantino passar. Então, eu torço muito pro Bragantino. Agora, o Atlético Goianiense, cara, eu avisei vocês. Vocês são insistentes comigo. Não, vai passar, cara. E o negócio tá feio lá. Eu não esperava mesmo muito. E assim como o Corinthians, né? Foi lá, cumpriu tabela, goleou, já não precisava mais. E deu 5 no Huancayo. Mas é aquela coisa, né? Corinthians, quando é pra ganhar, perde. Quando é pra perder, ganha. Entende? Então, eu não consigo entender realmente. A situação do Corinthians é inacreditável. Atlético Paranaense é um bom clube. E pode surpreender, como sempre fez. Nas competições que participa, o Atlético Paranaense sempre surpreende. Então, de olho no Atlético Paranaense. O Ceará, cara, não só o Ceará, mas o Bahia, eu bato palmas, porque jogar lá no Nordeste, é que agora acabou a Copa do Nordeste, mas a situação era o seguinte, eles estavam jogando um dia atrás do outro, porque era o estadual, Copa do Nordeste, né? E a Sul-Americana. Então, se eu não me engano, o Ceará teve que usar 3 times, cara, para poder render no futebol. Então, assim também o Bahia. Teve que montar 3 times. O terceiro time acho que montou um mesclado dos reservas com a garotada. Então, impressionante o que eles estão fazendo. O Bahia eu queria muito que passasse também, por ter sido campeão agora, mas a chance é quase mínima. Então, assim, é mais definido mesmo no Ceará. Tá aí a opinião do João. Vale lembrar que o Guto Ferreira não à toa vem sendo muito, muito elogiado, pretendido por diversos clubes. Chegaram até a especular ele no Santos, agora no Corinthians. E para dar os devidos créditos ao João,
Ele falou, a gente veio aqui na semana passada, o único que acertou a final do Paulista foi o João, ele cravou o Choque Rei, os outros 3 cravaram o Majestoso. E ele também cravou, assim como nós outros 3, que o Mancini cairia com a queda do Corinthians no Paulista. E de fato foi o que aconteceu. É um Nossa pauta visionário esse agora, menino. nossa pauta agora, Mancini demitido. O cara E veio do não- futuro, não vale. Não apenas o Mancini foi demitido, como Renato Gaúcho já foi consultado, teve até um movimento todo da nação corintiana, até da Carol Portaluppi, que falou que ia lançar uma novidade quando chegasse a 2 milhões de inscritos, 2 milhões de seguidores. Acontece que não deu certo, o Renato Gaúcho agradeceu, falou que quer passar um tempo com a família, e saiu a notícia que Aguirre está sendo procurado pelo Corinthians. Minha opinião é que o Aguirre cairia como uma luva no Corinthians. Eu acho o Aguirre um excelente treinador. Para mim fez um ótimo trabalho com o elenco fraco do São Paulo, que as lesões atrapalharam, como a gente disse lá no começo. Se não fosse o Everton e o Rojas machucado, poderia ter ido muito mais longe. E não teria, na minha opinião, não teria caído pro Tajeres. Caiu porque era o Jardine não tinha experiência no futebol profissional. E eu acredito que ele fez um bom trabalho também no Inter. No Atlético Mineiro ele foi demitido após uma queda para o São Paulo na Libertadores, sendo que o time também não vinha muito mal. Acho o Aguirre um excelente treinador, um treinador reativo que casa com o Corinthians, porque a torcida do Corinthians quer ver aquela defesa potente, voltar a ser uma das, se não a melhor defesa do Brasil. E acho que com o Aguirre o Corinthians pode voltar a ter isso. E também, se fosse dentro do Brasil, eu iria atrás do Abel Braga. Acredito que ele é um paizão, que é o que o Corinthians precisa, fazer os medalhões voltar a jogar bola e também fazer com que a molecada renda, igual ele fez no Inter. Então agora para começar essa nova pauta, João, a palavra é sua. Eu disse, podem me chamar de profeta, viu? O cara tá acertando todas. Agora, o seguinte, sendo bem sincero, se eu fosse o Corinthians, eu tentaria alguém da base, entendeu? Subiria lá algum técnico interino deles lá, porque a situação é crítica. O Corinthians não tem grana para contratar quem quer que seja, entende? Eu não sei que proposta é essa que eles deram pro Renato que cara, de alguma forma faliria o clube. Renato, ele ia aceitar só se fosse um salário assim, estrondoso, né? Porque, diga-se de passagem, ele fez um ótimo trabalho no Grêmio, então nada mais que justo ele receber um grande salário. E o Corinthians não tá podendo investir dessa forma, né? Então, assim, é assim que eu vejo. Tem que investir em alguém lá de dentro para poder se manter financeiramente, entende? E era óbvio que o Renato não ia aceitar, né? Cara, treinar o Corinthians é uma outra coisa, né? É complicado, né? É toda uma pressão. Então, eu entendo o lado do Renato, tem que subir alguém lá de dentro. Bom, tá aí a opinião do João. Passo a palavra agora para o meu amigo Bruno. Bom, como eu já falei em várias conversas com vocês, a minha opinião ainda não mudou. Eu quero muito o Carille como treinador, mais uma vez, do Corinthians, porque pela situação que tá lá dentro, pelo jeito que o elenco tá, eu acho que ele é uma pessoa boa pra poder colocar todo mundo nas rédeas, sabe? Tipo, fala assim, não, ó, vamos tentar jogar, vamos tentar correr, porque tipo, o time é muito grande pra estar na situação que tá, e querendo ou não, um time que ganhou tudo nos últimos anos, ter virado mais um time no Brasil, porque literalmente se afundou sozinho. Porque não precisou de ninguém pra afundar o Corinthians, ele mesmo se afundou sozinho. Sobre o Renato, eu achei que tipo, ele foi muito... Ele não se queimou em nada em ter recusado a proposta. Ele recusou tipo, a proposta de um jeito formal e tudo mais, que acabou, querendo ou não, se queimando. Foi a filha dele, que tipo, propagou várias coisas na rede social e no final não aconteceu nada. Bom, tá aí, só pra quem não... Só para contextualizar rapidamente, como eu disse, a Carol Portaluppi, filha do Renato Portaluppi, disse que quando chegasse a 2 milhões ela teria uma novidade. A nação corintiana se comoveu, se juntou para conseguir atingir esses 2 milhões, achando que poderia ser uma notícia sobre o pai dela.
acabou que não deu certo. A Carol tá até perdendo seguidores agora. Ela já não tá mais com 2 milhões. Ela ficou tão chata a situação que, querendo ou não, ela perdeu, acho que foi 100 mil seguidores em menos de 1 hora, não foi? Ou algo do tipo. E, bom, parece que o tiro saiu pela culatra da campanha dela. Pois não, João? Sem mágoas, ela usou de marketing, estratégia. Isso todo blogueiro faz. Então, Carol, estou aqui de braços abertos. Qualquer coisa à disposição da sua pessoa, Carol. Tamo junto. Tá aí, João Neres, solteiro, grande homem, bonito, inteligente, fã de futebol. Se você está solteira ouvindo esse podcast, deixe aqui nos comentários, João, à procura de amor. O que você tem a dizer sobre essa pauta, meu amigo Léo Rocha? Cara, eu acho que o Corinthians fez certo em procurar o Renato. Principalmente porque é a melhor opção do mercado e para mostrar pra torcida. Pelo menos eu tentei. Eu também achei que não ia fechar, mas com os dias se passando, foi se criando essa expectativa nos torcedores corintianos. E essa é uma negociação que eu acho que fez bem pro futebol e não tão bem para o Corinthians. Porque gerou bastante meme. A galera começou a brincar muito quando veio a recusa do Renato, com os stories que a Carol Portalupi vinha fazendo. Com a própria recusa do Renato foram feitos alguns memes. Então pro futebol eu acho que fez um pouco de bem. Pelo bem da zoeira. E pro Corinthians nem tanto, porque o Corinthians é meio evidente da situação financeira do clube. E quando vem o Renato, que ganhava muito bem no Grêmio, que o Corinthians não teria tantos recursos para contratá-lo. Falo em questão de salários, de tudo, sabe? E aí o Corinthians, ele deu muito respaldo ao Renato. Nós vamos contratar jogadores para você. Talvez a gente aumente um pouco a possibilidade do salário. Será que o próximo treinador que eles vão tentar abrir negociações, que talvez seja o Aguirre, vai ter esse respaldo também? Falaram pro Renato, você vai ter comando em todas as questões que envolvam o futebol. Será que o próximo treinador também vai ter isso? Acho que se for o Aguirre, talvez seja um pouco mais tranquilo por ele estar fora do país, ele pode não ter acompanhado tanto essa negociação, mas a própria postura do Corinthians de não ter procurado um plano B pode ser um pouco perigosa pro clube. Porque o treinador que vai ser contratado vai ficar pensando assim, talvez na hora de abrir negociação. Pô, eu sou a segunda opção pro clube, o clube vai me dar o respaldo que daria pro Renato, então acho que pode ser um pouco perigosa essa negociação pro Corinthians. Vai contratar algum técnico, evidentemente, e fez bem em procurar o Renato Gaúcho. Sobre as opções, eu concordo muito com você, Léo. De técnico estrangeiro, eu acho que o Aguirre caberia. Apesar do Aguirre nunca ter ganhado algum título na sua carreira como treinador, e no Brasil ele não... No São Paulo a gente pode dizer que ele fez uma boa passagem, mas ele é aquele tipo de treinador que quando acaba a temporada, eu acho que o clube não quer renovar. Aconteceu assim com o Internacional, que chegou ali um pouco depois do meio da temporada, ele foi mandado embora. No Atlético Mineiro ele ficou nem até o meio do ano, e no São Paulo acho que foi onde ele ficou mais tempo. Então, assim, tomara que a diretoria, se vier o Aguirre, dê continuidade ao trabalho, dê espaço para ele trabalhar. E o Abel, eu acho que é a melhor opção no Brasil. De técnico brasileiro, eu acho que o Abel Braga, pelo seu estilo, pela sua característica de como pessoa, eu acho que ele conseguiria comandar muito bem o Corinthians. Tá aí a opinião dos Leonardos em harmonia. Aliás, o Aguirre deu sinal positivo quando já iniciou oficialmente a negociação com o treinador. Bom, a hora do nosso bate-pronto. Benzema, depois de um histórico de chantagem com o Valbuena, um vídeo íntimo do jogador, tendo relações sexuais, e Benzema e com mais um grupo de homens conseguiram esse vídeo, o vídeo vazou, e aí antes que vazasse, para evitar o vazamento, eles pediram dinheiro pro Valbuena, acabou que o Valbuena conseguiu procurar a justiça, e o Benzema, como punição, nunca mais, desde aquele fato, havia sido convocado pela seleção. Fato este que mudou recentemente com a última convocação. Benzema de volta. Ninguém nunca questionou a qualidade técnica de Karim Benzema. Ele, evidentemente, é o melhor centroavante da França, um dos, se não o melhor do mundo, junto com Lewandowski, com o Zito Soares. A França ganhou a Copa do Mundo sem o Benzema, jogou com o Giroud.
Então, eu não sei se tinha necessidade do Benzema voltar agora. Por futebol, é óbvio, ele não merecia nem ter deixado de ser convocado. Mas por essas ações extracampo, eu não sei se havia necessidade de o Benzema voltar. Abro o questionamento. João, a palavra é sua. Cara, isso me lembrou muito recentemente o fato que aconteceu com o Vini Júnior, né? De ele ter citado lá de que, se eu não me engano, que não era pra tocar pro Vinícius Júnior, porque ele tava jogando contra a gente, tipo, ele citando lá pro... Eu não lembro quem agora, ele numa conversa falou assim, não toca pro Vinícius Júnior porque ele tá jogando contra a gente. Ao meu ver, o Benzema é um grandíssimo filho da mãe, né? Fica minhas dúvidas, claro que entre Giroud e Benzema, é Benzema. Eu acho que essas questões extracampo são muito complicadas e o Benzema foi mal demais. E justa a suspensão dele da seleção francesa. Mas o próprio Valbuena, ele disse que se fizer bem para a seleção, então tudo bem. Então eu acho, cara, que hoje, 6 anos depois, com a poeira já abaixando, o clima já esfriando, talvez ok chamar o Benzema. O Giroud, que foi um dos jogadores envolvidos na polêmica, foi procurado pelo técnico francês, o Deschamps, disse que tudo bem. Então todo mundo entende que o Benzema vai fazer bem para a seleção. Eu acho que hoje o Benzema já tem outra cabeça. Então eu penso que ele mesmo deve se sentir culpado por isso e deveria. E vai fazer muito bem para a seleção francesa essa convocação, que para mim vai ser a campeã da Eurocopa 2020. Que vai acontecer em 2021, mas ainda mantém o nome do ano passado. Eu achei justa que, tipo, por mais que ele tenha errado, eu concordo muito com o erro que ele... Não concordo com o erro, mas, tipo assim, concordo que ele errou muito no que ele fez e que ele devia ficar um tempo afastado, mas como o Léo falou, já passou bastante tempo do tal ocorrido. Chegou a hora, querendo ou não, dele voltar, porque ele tava apresentando um futebol bom, um futebol, querendo ou não, melhor que o do Giroud, que era o titular da posição. Não, mas só que eu falei, ele errou, tipo, mas eu acho que, querendo ou não, ele precisava de uma nova chance. Vamos ver se ele vai tentar ser uma pessoa melhor, vir corrigir com o erro dele. E sobre a questão também que o João comentou, tipo, ele é uma pessoa que, querendo ou não, se envolve sempre em alguma polêmica, que nem a do Vinícius Júnior, que ele teve aquele comentário infeliz, depois ele quis voltar atrás. Só para contextualizar o que eu citei, aconteceu esse fato aí do Benzema pedir pro Mendy não tocar a bola pro Vini Júnior. Por quê? Porque ele estaria jogando contra a gente, e isso uma crítica ao futebol do Vinícius Júnior, que ele não aderia muito, não gostava muito. Era mais ou menos isso que eu queria falar, eu acabei me enrolando, agora eu tô contextualizando o que aconteceu na Liga dos Campeões da temporada passada. Tá aí, aliás, se você ficou curioso, tem até um post da nossa página lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá, tem muitos posts e um deles a gente até fala Casos de Família, é o título da matéria. A gente explica um pouco mais dessa polêmica de Vinícius Júnior e Benzema. Bom, agora, antes da pauta final, o último debate é grandes ligas europeias. Então beleza, eu vou tentar ser bem breve aqui. No campeonato italiano, a briga é pela Champions League. E são 3 grandes times, Milan, Napoli e Juventus. Nesse momento se classificam Milan e Napoli. A gente, para entender essas questões, a gente tem que ver os critérios de desempate. Na Série A, o que vai definir praticamente é confronto direto, saldo de gols e gols pró, nessa ordem. O Milan, ele tá bem certo de se classificar, porque ele tem vantagem no confronto direto sobre os outros dois. Então, se empatar em pontos, o Milan sempre vai levar vantagem. O Milan e a Napoli, eles dependem de si mesmo para se classificar, basta que eles vençam as suas partidas. A Juve, ela tem que ganhar de qualquer maneira. Se ela empatar e a Napoli perder, eles vão empatar em pontos. Só que no saldo de gols a Napoli levaria vantagem. O Milan, ele só deixaria de se classificar mesmo empatando ou perdendo se as outras duas equipes vencessem seus jogos. A Napoli também se aplica essa regra. E aí eu queria já perguntar para vocês acham que quem se classifica nesse italiano aí pra Champions? Se classificam 2 desses 3. Em suas opiniões. Começando aqui por mim, eu acredito que a Juventus não vai deixar de se classificar. A Juventus vai contar com a sorte. Então eu acredito que ela
já é uma das duas vagas e fica entre Napoli e Milan a outra. Do jeito que o Milan vem azarado nos últimos tempos, eu vou colocar o Napoli como... Infelizmente, gostaria muito de ver o Milan de volta na Champions, mas acho que fica Juventus e Napoli. Eu acho que a Juve pega uma vaga, mesma coisa que o Léo falou, e a outra vaga pra mim vai pro Milan. Que, querendo ou não, faz tempo que o Milan não joga uma Champions, eu tô com saudade de ver a camisa do Milan numa Champions League. Pra mim, não tem essa de favoritismo, de, eu torço pra um, eu gosto... Não. Eu sou o profeta aqui e eu vou declarar. É Milan e Napoli, entenderam? Milan e Napoli que vão passar. Juventus jogou, tava com o papai Cris no time e não convenceu. Agora, quer jogar nas últimas? Não, não vai conseguir. Pra mim é Napoli e Milan e pronto, fechou. Vamos ver o Milan jogar o fino do fino com o Ibrahimovic e é isso, rapaziada. É isso, sem mais. Se o profeta tá nessa, eu vou também. Pra mim passa Milan e Napoli. Para mim, esses dois times vão para a Champions League. Agora a gente vai fazer uma ponte para a Inglaterra. Na Inglaterra também tem 3 times brigando para 2 vagas na Champions League. São esses: o Chelsea, o Liverpool e o Leicester. Nessa ordem de classificação. Critério de desempate é saldo de gols, gols pró e confronto direto. Na Europa, as regras mudam de campeonato para campeonato. O Chelsea está tranquilo nessa briga, viu? Ele depende de si mesmo. Se ele vencer, ele vai estar classificado. Ele pode até empatar e ainda assim continuar na Champions. Mas aí os outros 2 times não podem vencer. Se ele perder, o Chelsea e os outros times também precisam perder. Os 2. Agora a briga mesmo vai ficar entre o Liverpool e o Leicester. O Liverpool entrou na zona de classificação na última rodada. O critério do saldo de gols vai ser muito importante, porque se eu não me engano o Liverpool tem 24 de saldo e o Leicester 23. Então vai ser uma briga boa. Fiquem de olho na Premier League esse final de semana. E pra vocês, quem passa, já vou dar minha opinião. Pra mim é Liverpool e Chelsea. Acho que o Liverpool e o Chelsea vão conseguir classificar e o Leicester vai acabar pagando por isso. Os deuses do futebol ficaram bravos. Acho que Chelsea, tô com você, Chelsea e Liverpool passam nessa. É Liverpool e Chelsea. Seria legal ver o Leicester mais uma vez na Champions? Seria, mas, cara, não tem como. Não aguenta, não. Então eu vou de Chelsea e Leicester. Tá aí. Vamos agora pro francês. O francês agora briga pelo título e tem 3 times brigando. O Mônaco, ele é o que tá mais fora da briga, digamos, porque a vida dele tá muito difícil, porque o critério para desempatar na Ligue 1 é o saldo de gols. E o saldo de gols dele, comparado ao dos outros times, tá um pouco aquém. Ele teria que vencer e torcer para que os outros 2 percam. Porque se o PSG, por exemplo, empatar e o Mônaco vencer, eles empatam em pontos, mas a diferença é gritante de saldo de gols. Então o Mônaco tem que vencer e torcer para que os outros 2 percam. E ainda tirar uma diferença de saldo de gols de 6 pro Lille. Um empate pro Lille é necessário para tirar o Mônaco da briga, mas o PSG ele teria grande chance de ser campeão, porque se ele vencer, ele leva a taça. O Lille, como está em primeiro e 1 ponto à frente do time de Paris, ele tem a favoritismo, é claro, porque se vencer, ele leva a taça. Para mim é o campeão, o Lille, dessa temporada. Inclusive, tirando o Paris e o Mônaco, que são os 2 últimos campeões das, acho que 9 edições, o Lille também foi o último a ganhar antes da boa sequência do Paris Saint-Germain. O que vocês acham? Pra mim vai dar Lille, entendeu? Tá mais confirmado isso aí, sem mais. Eu torço para que, pelo Neymar, futebol brasileiro, acredito que seria muito bacana o PSG, porém pro futebol em si, o Lille ser campeão, o PSG perder o título, mesmo com todo o investimento, seria bem bacana ver o Lille como campeão, até porque teve a hegemonia do Lyon, aí teve o PSG, que já perdeu um do título, né, na época do Unai Emery. O PSG não foi campeão, quem foi o Mônaco. E agora seria muito interessante o Lille com um elenco com menos investimentos. E aí, Lille campeão, PSG sendo vice, o Mônaco. Se eu não me engano, também tem a vaga aberta pela briga na Champions. Não sei se era Lyon e mais alguém, se eu não estou enganado. Paris e o Juventus, para mim, são parecidas. Cheio da grana, compra todo mundo e na hora do vamos ver,
Não acontece nada. Eu acho assim, a gente como brasileiro, e eu vou me declarar Neymar Zete, não tenho medo nenhum disso aqui. Gostaria que o Paris Saint-Germain fosse o campeão, sim, da Ligue 1, mas eu acho que vai ser legal ver o Lille campeão. O Léo falou de menos investimento, o valor do mercado do Lille é de 297 milhões de euros e o do Paris Saint-Germain é muito maior, 828 milhões de euros. Então, vamos ver, vamos ficar de olho aí no campeonato francês também nesse final de semana. Eu acho que o Lille, Le Dox, não sei se assim se pronuncia, não sei falar francês, mas eu acho que será o campeão da Ligue 1. Mano, eu acho que dá Paris, né? Mais uma vez. Outro Neymar Zete. Não, Neymar Zete sempre. A gente sempre foi Neymar Zete, não escondi isso. Aliás, Paris e vai Neymar. Então é isso. O último e mais simples de entender é o Campeonato Espanhol. O título a gente já sabe para que cidade que vai. Vai para Madrid, porque os dois rivais Atlético e Real estão disputando. O que vai decidir aqui é o confronto direto. No agregado do Campeonato Espanhol ficou 3-1 para o Real Madrid. Então qualquer empate em pontos, o Real Madrid será o campeão. O Atlético, ele é campeão se vencer e ele pode até perder. Porque se o Real não vencer, ele não tem chance de ser campeão. Então qualquer empate, qualquer derrota do Real Madrid decreta o título para o Atlético. Então o Real Madrid ele pode ir a 84 e o Atlético tem 83. Um empate do Atlético e uma vitória do Real é título para o Real Madrid. O que vocês acham que vai dar? Eu acho que dá Atlético de Madrid. Rapaziada, eu acho que vai dar Real Madrid. Pronto, falei, é isso. Só para contextualizar, na La Liga, o Atlético de Madrid ele vai pegar um time que está brigando contra o rebaixamento, que é o time do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno é presidente do Real Valladolid. O Valladolid tá brigando ali para não cair, tá com 31 e o time que tá fora da zona é o Huesca. Então vai ser uma briga de título e uma briga contra o rebaixamento. Por isso que eu acho que os dois times vão dar a vida para ganhar e o Atlético com certeza é o favorito e para mim leva. Se tratando de Atlético de Madrid contra Real Madrid, não tem como a gente não falar sobre o famoso minuto 94. E eu acho que mais uma vez o Atlético vai pipocar, o Real Madrid vai vencer o adversário porque é muito grande na Espanha. E eu acho que dá Real Madrid. Um só. O Real Madrid, tipo, a camisa é muito grande e, tipo, o Atlético costuma, querendo ou não, apipocar, tipo, no indecisões. Mesmo que não seja um jogo direto contra o Real Madrid, é provável que pipoque. Eu não vou mentir, até pela despedida do Messi, tava torcendo pro Messi, pro Barcelona, aí não foi possível. Também acharia muito legal se o Sevilla roubasse o título dos três, mas como tá entre os dois, eu acredito que quem vai acabar levando é o Real Madrid mesmo. Mesmo depois de tudo essa polêmica da Supercopa, Real Madrid não tem jeito, mesmo fazendo coisas que talvez prejudiquem o futebol. Real Madrid é uma entidade que tá com Deus, tá com o Anticristo, tá unido com todo mundo ajuda o Real Madrid. Mais alguma coisa a acrescentar, Léo, sobre esse tema? Não, só achei impressionante que só eu tô de cotioneiro aqui. Só eu tô achando que vai dar Atlético, vocês vão ver. Semana que vem o profeta vai ser eu, vou acertar todos os resultados aqui. Podem me cobrar, e se quiserem apostar aí nas plataformas de aposta, podem apostar, porque vocês vão ganhar muito dinheiro. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. O João vai se lascar para editar, porque nós não conseguimos reduzir tanto assim o tempo. Boa sorte pro João. Agora pode colocar o barulho de aplauso, só para te dar mais trabalho mesmo, já que você já vai ter muito trabalho. Gostaria que vocês se despedissem. Rapaziada, só agradecer aí a vocês que estão escutando a gente. E continue nos seguindo, nos acompanhando. Nós estamos aqui para informá-los e diverti-los. É Futiluzes na cabeça. Futiluzes na cabeça. E só queria dizer que a hashtag dessa vez é outra. Não é mais Brunão do Minhoca, é Brunão não dorme. Que amanhã, firme e forte no final, acordado e com bastante energia. Eu falei no meio do nosso debate hoje que se a gente juntasse contra o Juan Caio, só nós 4 contra os 11 deles, a gente ganhava. Talvez não seja tão verdade, porque vocês sabem, no fute a gente é loser, a gente é winner aqui no debate. Então tá muito legal isso aqui, eu tô gostando muito, acho que essa experiência pra gente vai render. Espero que vocês estejam gostando. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @fute_losers. Se eu não me engano, no Twitter, @fute_losers também. Muito obrigado e uma boa noite, uma boa tarde ou bom dia para vocês que estão ouvindo. É isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora.
Ouça no Spotify, no YouTube. Foot Losers, semana que vem a gente tá de volta.